Oi gente, eu sou o João Vitor e sou o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas 7 leituras do mês de novembro. Pra quem já viu o último vídeo, que foi o vídeo unboxing, inclusive vou deixar linkado aqui no box de descrição, já sabe que novembro foi um mês muito complicado pra mim em questão de leituras, porque eu li muito pouco, muito menos do que eu posso ler, do que eu gosto de ler, mas foi por um motivo muito bom, porque novembro foi o mês da The Eras Tour, né, e todo mundo que acompanha minimamente o canal, e até que me segue nas redes sociais, @cobraletrada em todas elas, sabe que eu sou o maior fã de Taylor Swift da América Latina. Então, eu fui a todos os shows de Taylor Swift em solo brasileiro, e por conta disso, eu tive muito pouco tempo e a minha cabeça simplesmente só pensava em Taylor Swift. Então, eu consegui ler bastante nos primeiros dias do mês e literalmente nos 2 últimos dias do mês. Fora isso, nessa meioca aí de, sei lá, 20 dias, 25 dias, eu não li absolutamente nada, porque ou eu tava muito ansioso antes do show, ou eu tava nos dias do show, que até o David do Check-in Literário ficou aqui em casa, a Manu, né, Manuela Faria também, a gente gravou um vídeo juntos, inclusive vou também deixar aqui no box de descrição, que aproveitei que eles estavam aqui em casa pra gravar, então eu saí bastante, tive que ir pra São Paulo, pros shows de São Paulo, e acabei lendo muito pouco. Então eu fiquei um pouco decepcionado, assim, e também vocês vão ver que foram todos livros que ou eram HQs, ou eram mangás, ou eram livros infantis que tinham, sei lá, 20 páginas, porque eu pensei assim, tudo bem, pra eu voltar o meu ritmo de leitura habitual, né, eu preciso pegar essas coisas mais leves pra realmente me dar ânimo, e deu certo, porque agora já começou dezembro e eu já comecei a voltar pro meu ritmo de antes. Mas enfim, sem mais delongas, que eu acho que já falei demais, vamos de fato às leituras. E dessa vez eu vou fazer diferente, eu não vou fazer do primeiro que eu li, né, em ordem cronológica até o último, eu vou fazer do melhor livro que eu li em novembro até o pior, que eu fiquei muito decepcionado com esse livro, até porque é um livro nacional, então bora lá. O melhor livro que eu li foi a biografia da Britney, A Mulher em Mim, porque esse foi o livro do mês do Clube das Cobrinhas. Inclusive, se você não participa e tem vontade de participar de um Clube do Livro, vem pro nosso Clube do Livro. Esse mês de dezembro a gente vai entrar aí no clima de Natal e vai ler um conto gay de Natal do Felipe Fagundes. E em novembro a gente leu A Mulher em Mim, inclusive foi o livro mais bem avaliado de todo o ano. A nota ficou 5 estrelas, porque, enfim, todo mundo amou e não tinha como não ter amado, gente. Esse com certeza vai pra minha lista de livros preferidos da vida. Eu já gostava muito da Britney antes, mas eu consumia muito mais, assim, os singles e as coisas que a gente acaba recebendo pela mídia, né, popular. Então, tinha bastante coisa que eu não sabia. Por exemplo, toda essa questão da tutela, né, que o pai dela tinha, que acabava controlando basicamente tudo da vida da Britney. Eu sabia que existia isso, mas eu não sabia nada de detalhes, sabe? Então foi muito pesado eu poder ver como que ela se sentia em absolutamente todos os momentos, né, do dia dela, da vida dela, nesse período específico, mas também em outros períodos mais delicados, tipo a infância, a relação dela com o pai e com a mãe, que sempre foi bem ruim. Inclusive, nossa, que ranço que eu peguei da família dela como um todo, porque o pai é um babaca escroto, a mãe é super omissa e, por consequência, deixa ela como uma babaca escrota também. A irmã é uma aproveitadora e, sim, fora o lance dela com o Justin Timberlake, eu já tinha um ranço muito grande do Justin pelo que ele fez com a Janet Jackson, e agora que eu sei todos os detalhes do lance dele com a Britney, eu peguei um ranço ainda maior. Nossa, eu tenho um ranço muito grande com o Justin Timberlake depois de ler esse livro. Então, foi muito bom poder alargar esse meu conhecimento, né, em Britney Spears e na vida dela. E eu terminei o livro, na verdade, a todo momento eu só queria abraçar e queria poder voltar no tempo e tentar fazer alguma coisa pra que ela não vivesse tudo aquilo. Acho que ninguém merece passar o que ela passou. Mas, assim, especialmente a Britney não merecia, porque ela tava no auge da fama dela e ela não tinha controle
detalhe nenhum sobre a carreira, sobre a vida pessoal, sobre os filhos. Inclusive, esse assunto dos filhos é uma coisa que me doeu muito, porque tudo o que ela passou, os 13 anos, né, da tutela que tava com o pai, ela só aguentou porque ela tava com os filhos. Porque se ela não fosse mãe já, provavelmente ela teria se matado, não sei. Ou enfim, ela não teria resistido fisicamente e psicologicamente mesmo. Porque tem coisas, tipo, tem um exemplo aqui, tem 2 anos que o pai dela deixa ela comendo, 2 anos inteiros, deixa ela comendo apenas frango e saladas e legumes enlatados. Imagina você durante 2 anos comer a mesma coisa sempre. De manhã, de tarde, de noite, não poder comer nada, mesmo quando você tem vontade. Gente, é surreal as coisas que ela tem que passar na mão do pai. É bizarro, assim. É muito pesado. Mas o final, eu fiquei emocionado porque bem no finalzinho do livro a gente acompanha como que foi esse processo de se libertar e dela achar a mulher dentro dela. E ela até explica também um pouco do porquê que ela faz aqueles vídeos que parecem, né, pra quem vê num primeiro momento meio doidos no Instagram, tipo dançando, só de cropped e shortinho, sabe? Mas aqui a gente entende o lado humano da Britney, o lado mãe, o lado artista incrível que ela é. Então, assim, eu gostei muito. Hoje em dia eu posso falar que virei um fã da Britney e inclusive já estou ouvindo muito Britney desde que terminei o livro. Então, assim, todo o meu amor pela Britney. Britney, se você estiver vendo esse vídeo, te amo. Então, assim, leiam, porque vale muito a pena. Sério, eu acho que até hoje é a melhor biografia que eu já li. Ah, e detalhe, né? Eu tive que dar 5 estrelas e favoritar. E seguindo nessa vibe também, 5 estrelas favoritado, eu li A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Acho que é assim que fala o nome dele, enfim, é um autor afegão. Já tinha lido O Caçador de Pipas dele e amei, inclusive tenho muita vontade de reler, porque eu li muito jovem, acho que eu devia ter uns 14 anos, então faz muito tempo, faz uns 10 anos aí, né? Então eu peguei e, gente, que livraço! Eu queria chorar, eu queria gritar, eu queria, sei lá, fazer alguma coisa de fato pra mudar a realidade, não só das personagens que eu tava lendo, mas de todo um povo, porque assim, pra quem não sabe, o Khaled Hosseini, não só na Cidade do Sol como um caçador de pipas, eu acredito que também nas outras obras dele, ele retrata muito o que acontece de fato, né, na história, né, na realidade da nossa sociedade, nas histórias, né, que ele desenvolve. Então, nesse livro, A Cidade do Sol, a gente vai acompanhar a história de 2 meninas lá no Afegão de 1900 bolinha. E a gente vai acompanhar desde quando a União Soviética estava ocupando, né, o Afeganistão, até os anos 2001, 2002, mais ou menos, que termina ali um pouco depois do 11 de setembro. Alguns anos depois. Acho que deve ser lá pra 2003, mais ou menos. Então, é uma boa parte, né? A gente pega aí o que? Uns 50 anos de história? Ai, nem sei, gente. Não sei fazer matemática. Mas enfim, a gente pega muitos anos. E então a gente vai acompanhar não só o drama dessas mulheres, né? Os dramas pessoais, como também todo o contexto geopolítico, social, econômico da época ali do Afeganistão, do Paquistão, etc, né? De toda a guerra, de todos os desafios que a população teve que enfrentar durante esses anos. Então, isso é muito, muito, muito interessante para você conhecer uma realidade nova. Eu já sabia muita coisa, porque, enfim, sou formado em Relações Internacionais, mas aqui ele traz, acho que, se eu não me engano, ele fala isso até no prefácio, que ele quer trazer a visão das mulheres, porque muitas vezes, quando a gente vai estudar guerras e histórias do Oriente Médio, etc., conflitos e tudo mais, a gente sempre ouve o lado dos homens. E nessa história específica, ele quer mostrar o lado das mulheres. E, gente, é muito pesado, tem muitos gatilhos aqui. Todos que você possa imaginar tem nesse livro. Então, não é um livro leve, não é um livro para qualquer um. Você tem que estar com a cabeça e com o estômago muito preparado para poder ler, porque tem muitas cenas extremamente gráficas e violentas, e é um livro que só acontece de graça, tá? Do início ao fim. E falei, né? A gente vai acompanhar 2 mulheres. Uma é a Marian, que aos 15 anos ela se vê órfã, sendo que ela nasceu de um casamento, aliás, de uma relação fora do casamento do cara. Então a mãe dela era empregada desse cara super rico, dono de cinema da cidade, tem um casinho,
e nasce a Mariam. E aí é óbvio que ela, como uma filha fora do casamento, não vai ter nem 1/10 dos privilégios que os filhos legítimos do cara vai ter. Então, quando ela acaba perdendo a mãe, qual é a alternativa que não só o pai dela, como também as outras mulheres do pai vão escolher pra ela? Casar ela com algum cara muito mais velho do que ela, que é o Rashid, que é basicamente o nosso vilão aí da história. Então, paralelo com isso, a gente também vai entender, a gente vai conhecer a história da Layla, que é uma menina que tem uma criação completamente diferente da Mariam, porque ela tem em casa 2 pais super presentes. O pai dela, inclusive, é super progressista e tal, ela pôde estudar desde muito cedo. Só que, quando eclode a guerra, os pais dela acabam sendo mortos, né? E a única alternativa também que ela vai ter é se casar com o Rashid, para ser a segunda esposa do Rashid. Então é aí que os mundinhos de Layla e Mariam vão se cruzar. E assim, isso é muito resumido, tá? Porque até acontecer esses 2 casamentos, acontece muita coisa e muita desgraça na vida dessas 2 mulheres. Só que isso é só o início, só a ponta do iceberg pro que essas 2 coitadas vão ter que enfrentar no resto da vida delas. Sério, é muito, muito sofrido. Quando eu pensava que não podia ficar mais triste, ficar mais pesado, ficar mais violento, ficava. É surreal, é uma vida pequena numa perspectiva afegã, de mulheres afegãs. É basicamente isso, porque é muito sofrido, gente. Então assim, vão com calma, tá? Porque é bem pesado, mas é sensacional. É muito, muito, muito bom e é óbvio que eu tive que dar 5 estrelas, favoritar, e com certeza vocês vão ver na lista de melhores livros do ano de 2023 do Cobra Letrada. Inclusive, esses 2 eu ouvi o audiobook, que até era um formato, né, de leitura que há muito que eu não usava mais, porque teve uma época da minha vida que eu super ouvi audiobooks, aí eu, enfim, acabei parando. Aí agora com o Audible, eu acabei voltando a ter esse gosto e quero muito continuar tendo, né, essa experiência de ouvir audiobooks, que eu sempre gostei muito, de ir pra academia ouvindo audiobook, de tomar banho ouvindo audiobook, de fazer café, lavar louça, sabe? Ouvindo audiobook é muito bom. Mas enfim, indo pro próximo, eu li uma história infantil agora no finalzinho do mês, que é O Dia em que Você Começa, da Jacqueline Woodson. Esse aqui, gente, é um dos primeiros livros do selo da Morrinho, que é o selo infantil da Morro Branco, e eu recebi esse aqui da editora, né, desse novo selo da editora, e eu adorei. Adorei. Eu já tinha visto lá na Bienal, na verdade, porque a... Ai, gente, agora eu não vou lembrar o nome dela. Mas enfim, a menina do marketing da Morro Branco. Desculpa se você tá vendo esse vídeo. A gente troca vários e-mails e agora me fugiu o nome dela. Ela já tinha me apresentado, aí eu folheei lá na Bienal, achei super bonito. Aí eu fui pedir e realmente é muito bonitinho. Se você tem um filho, um sobrinho, enfim, alguma criança, né, menorzinha que esteja ali enfrentando aqueles desafios de primeiro dia na escolinha ou primeiro dia na natação, enfim, seja o que for, né, esse livro aqui é muito, 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 muito indicado. Por quê? Ele vai falar desse medo de você enfrentar as primeiras coisas, né? De você dar os primeiros passos. Seja de falar com alguém novo na escolinha, ou de até falar o seu próprio nome na sala de aula, né? Enquanto você tá com crianças diferentes, e de como dar esse primeiro passo pode ser transformador e pode ser sim muito positivo. Então é um livro que as gravuras, as imagens são muito bonitas, ó. Eu gostei muito, muito, muito. E o livro inteiro é muito, muito, muito lindo. E tem vários desafios aqui que são muito verossímeis, sabe? Que acontece de fato na realidade. E também é um livro muito diverso. Aqui a gente vai ter personagens negros, personagens asiáticos, personagens latinos, se eu não me engano, também. Então é muito diverso, que eu acabei gostando pra caramba. Eu acabei dando 4 estrelas e meia, adorei, super indico se você tem crianças pequenas e também se você é um adulto que gosta desse tipo de história. Um outro livro que eu acabei gostando bastante foi Nossas Cores, do
Gengoro Tagami. Acho que é assim que fala o nome dele, mas enfim, é um autor japonês que eu amo. Por quê? Porque é o mesmo autor de O Marido do Meu Irmão, que eu adoro, é um dos meus livros preferidos da vida, é um dos meus mangás, na verdade. Já li o primeiro volume e o segundo volume, sou completamente apaixonado, então quando soube que essa belezura aqui ia ser lançada no Brasil, eu falei, preciso, então fui ler. É super curtinho, é até mais curtinho do que O Marido do Meu Irmão, e é mais levinho, sabe? Porque aqui a gente vai acompanhar o Sora, que é um jovem que tá no colegial e ele tem muito medo de falar que é gay pras pessoas. Porque no Japão, acho que até hoje, na verdade, é muito mais tabu do que, por exemplo, aqui no Brasil, ou enfim, Estados Unidos, Europa, etc. Então, o pessoal que ele anda tem muito preconceito, muito preconceito. Fala vários comentários, assim, bem nocivos, bem preconceituosos e tal. Então, ele fica muito apreensivo de, será que um dia eu vou poder falar sobre isso? Será que um dia eu vou poder me sentir confortável conversando sobre isso com algum amigo, etc. E a gente vai acompanhar essa jornada dele conhecendo outras pessoas que vão fazê-lo se sentir confortável em ser o que é e contar para as pessoas isso. Então é um livro muito bonito, que eu não, assim, amei, foi favoritado, mas ainda assim que eu gostei bastante e que é muito bonitinho, que tem uma mensagem muito bonitinha. Então eu acabei dando 4 estrelas e eu super, hiper recomendo. E aí, pra já entrar no clima de Natal, eu também peguei pra ler Um Natal em Tweets, do meu amigo Nino Cavalcante, que é basicamente um spin-off ali, né, de 280 caracteres, que até hoje é o meu conto preferido da vida. Eu amo 280 caracteres, e não é só por causa do Serpente Versada, quem já leu vai entender essa referência. Mas é porque eu amo muito, enfim, gosto muito do Nino, tanto como amigo como autor. Em Natal em Tweets não poderia ser diferente, ele entregou tudo e mais um pouco. Assim, eu não amei porque é muito curtinho, né, até porque é um conto, né, galera? Então eu não consegui, assim, mergulhar, digamos assim, totalmente na história, apesar de ser pessoas já conhecidas, mas gostei muito das referências, que Nino consegue colocar referências sempre maravilhosas. Gostei muito da dinâmica, é uma história fofinha, muito rapidinha, então se você quer ler alguma coisa nesse estilo natalino, mas que também não quer perder muito tempo, quer ler uma coisa bem rápida, leia Um Natal em Tweets, porque vale muito a pena. E pra isso eu acabei dando 3 estrelas e meia. Aí a gente chega na fase dos livros que eu já fiquei meio assim, qualquer coisa. Por quê? Eu li o volume 4 e 5 de Fence. Inclusive foram até esses dois aqui que eu peguei pra sair da ressaca literária, justamente porque já tava aqui em casa há algum tempinho e são todos muito curtinhos, HQs, então óbvio que ia ser uma leitura bem tranquilinha. Mas o que eu acho? Eu acho que o primeiro é muito introdutório. Já o segundo eu acabei gostando mais e o terceiro ainda mais. Eu acho que eu dei 4 estrelas e meia pro segundo e pro terceiro. Agora, esses dois aqui, gente, é só competição de esgrima. Os dois é só sobre a competição de esgrima. Então eu achei, não é ruim, mas também não é, nossa, que legal, sabe? Nossa, que história emocionante, porque basicamente eles estão aprendendo a serem jogadores melhores e também a conviverem uns com os outros. Então foi assim, ok. Então é de 3 estrelas a 3 estrelas e meia no máximo, tá? Valeu pra passar o tempo, pra continuar a saga. Quero sim continuar a saga, mas de todos até agora foram os 2 volumes que eu menos gostei. E nem dá pra falar muita coisa sobre a história em si, porque como eu falei, basicamente é só sobre a competição de esgrima que eles vão participar. Na verdade não é competição, é tipo um acampamento que eles vão fazer com outras escolas, e aí eles vão acabar duelando, né, com outros competidores, mas não é uma competição que vai valer medalha nem nada. E por último, o pior livro que eu li em novembro, e esse com certeza vai entrar pra pior... não. E esse com certeza vai entrar pra lista de piores livros do ano, foi Copo Vazio, da Natalia Timmerman. Gente, que livro ruim, sério. Eu peguei esse lá no início do mês, em audiobook também, pela Audible. Foi o primeiro audiobook que eu li, assim, na plataforma. E eu não podia ter tido uma experiência
pior. Eu odiei, eu dei 1,5 pra esse livro porque realmente não me acrescentou em absolutamente nada. Basicamente, a gente vai acompanhar a história de uma menina, eu nem lembro o nome da menina, pra vocês verem que realmente eu não quis levar nada desse livro comigo. Mas eu lembro do nome do affair dela, que era Pedro, porque é o nome do meu namorado. Então, só por isso que eu gravei na minha cabeça. Mas enfim, ela teve esse caso com Pedro, que também nem foi um caso, assim, muito tempo. Acho que eles ficaram poucos meses. Só que parece que foi 5 anos, né? Porque essa menina, ela sofre o pão que o diabo amassou pensando nesse Pedro. Nossa senhora! E é o livro inteiro só nessa melancolia de o que será que Pedro está fazendo agora? Ai, o Pedro era tão bom na cama, ou o Pedro era tão bom nisso e naquilo. E aí tem uma parte que ela até se prejudica no emprego porque ela tá jogando paciência, xadrez, não lembro, tá jogando um jogo assim de tabuleiro com a avó do Pedro online, até onde eu lembro. Ela nunca nem chegou a conhecer a avó do cara, mas ela adicionou a avó no Facebook e quer jogar com ela, porque de alguma forma ela acha que isso vai trazer o Pedro de volta. Gente, é uma injeção de linguiça, uma injeção de saco. Eu não aguentava mais, eu queria dar um tapa na cara dessa menina e falar: acorda pra vida, vamos superar, vamos pra outro relacionamento e tá tudo certo. E foi um livro pra mim que, assim, não me acrescentou absolutamente nada, que eu poderia não ter lido, que eu estaria até mais feliz, porque foi uma perda de tempo, basicamente. Odiei, 1,5. Esse eu não recomendo, tá? Não recomendo mesmo. E foi isso. Esse foi o meu mês de novembro. Então, vocês viram que foram leituras bem rapidinhas, todas, bem curtinhas, HQs, livros curtos e tal. Acho, inclusive, que foi o mês que eu menos li em todo o ano. Mas é isso, né? Alguns meses eu leio muito, outros eu não leio tanto assim. E tá tudo bem. Espero que dezembro eu volte aí com o meu ritmo de leitura. E é isso, gente. Me contem nos comentários se vocês já leram algum desses livros. Quais livros que vocês leram em novembro. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!